Glória a Deus. Boa noite, pessoal. Estou realmente muito feliz de estar aqui com vocês, é sempre bom. Eu me sinto tão em casa, que eu estava falando com o Léo também, que eu venho mais em Botucatu do que no Rio de Janeiro. Que é de onde eu sou, né? Eu e a Paula, a gente é do Rio de Janeiro. Não parece, mas a gente é. Porque a gente não fala arrastado, não tem essa coisa assim. Mas a gente é de lá. E a gente se sente mais em casa, assim. Então é tão bom vir para cá também. A gente tem esse tempo de estar com vocês aqui, ver a Actos crescendo e tudo que Deus está fazendo. É maravilhoso. Então, antes da gente entrar na palavra, eu sei que a gente está orando, eu sei que a gente está recebendo várias coisas de Deus. Eu só queria que você fechasse seus olhos no seu lugar. E no seu espírito, com a sua voz, você começa a orar a Deus e se conscientizar da presença de Deus. Às vezes, Jesus está passando pela sala e a gente nem percebe. A gente está fazendo tanta coisa, a gente está ocupado com tanta coisa, olhando e vendo e cantando e celebrando. Mas no seu lugar, começa a receber Jesus. Jesus, você é bem-vindo aqui. Aumenta a minha percepção da sua presença. Aumenta a minha capacidade de receber essa noite. Senhor Jesus, nós honramos a sua presença. Nós paramos o nosso serviço para te receber. Que o Senhor é sempre convidado de honra. E aí no seu lugar talvez você comece a sentir o toque dele, a presença dele, porque Jesus está aqui. Começa, Senhor, a alinhar o nosso espírito, a nossa alma. Que enquanto nós compartilhamos da sua palavra, que o nosso coração se aqueça. Que o Senhor se revele a nós. Não é sobre aquilo que nós podemos fazer. E não é nem sobre aquilo que o Senhor pode fazer, porque nós sabemos que o Senhor pode todas as coisas. É sobre aquilo que o Senhor é. E nós queremos conhecer o que o Senhor é. Então abra os nossos olhos espirituais, abra o nosso coração para uma revelação profunda de Ti. Porque é o Seu toque que muda tudo. A gente pode pregar por horas, mas o Senhor pode tocar em um segundo. Então eu peço, Senhor, que o Senhor venha sobre nós, que o Teu doce aroma esteja nesse lugar, que o Teu perfume inunde essa casa, que em nome de Jesus, Pai, as nossas cadeiras, as nossas roupas sejam encharcadas pela Sua presença, que o nosso coração continue palpitando diante de Ti. Senhor Jesus, nós Te honramos, nós Te amamos e nós pedimos que o Senhor nos guie aqui através da palavra, através daquilo que nós vamos ler, que o Senhor nos ensine cada uma dessas coisas, mas que em todo tempo nosso coração esteja atento a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Abra sua Bíblia comigo em Lucas 5. Eu vou ler a partir do versículo 36, mas eu só quero te dar um contexto aqui, que às vezes a gente cai no texto de paraquedas, né? Quero te dar um contexto aqui. O que está acontecendo em Lucas 5, nesse capítulo inteiro? Você vai ver a conversão de Levi. Levi é o Mateus. Né? Você vê The Chosen, você sabe quem é Mateus. Mas Levi é Mateus, e é o autor do Evangelho de Mateus. Ele era um publicano, um cobrador de impostos. E aí talvez você não saiba, né? Mas antigamente, principalmente em Roma, tinha essa profissão de um cobrador de impostos. Roma precisava pagar as contas, né? Precisava cobrar imposto. Isso já existia desde então. Só que, para cobrar imposto, alguns judeus, eles pagavam uma quantia para ter o direito de cobrar esse imposto. Então, Levi, ele pagou para ser publicano. Ele comprou a cota dele. Então, mensalmente, ele tinha que enviar uma quantia de dinheiro. E todos os publicanos faziam isso. Mensalmente, eles tinham que enviar uma quantia de dinheiro para Roma. O que eles arrecadassem além disso, era deles. Isso significa, né? Você sabe, né? Que o ser humano é um bicho tinhoso. Se eu bati minha meta aqui, eu vou continuar cobrando essas pessoas. Vou cobrar o dobro, o triplo, porque agora é tudo para mim. Então, os publicanos eram muito mal vistos, porque eles eram considerados os inimigos dos judeus. Eles pagavam para tirar dinheiro dos judeus para levar o dinheiro para Roma, ou para si mesmo. Então, você considera que Levi não era uma pessoa benquista. Mateus não era uma pessoa benquista. E ele se converte. Ele tem um encontro com Jesus, um encontro radical, uma pregação, talvez a melhor pregação de Jesus. Ele vira para Mateus e fala, vem e segue. E isso é suficiente. Mateus fala, com certeza, largo tudo e começa a seguir Jesus. Mas aquilo extrapola no coração de Levi de tal maneira que ele resolve dar um banquete. E outra coisa também que não é um hábito muito dos nossos dias, o banquete naquela época era de casa aberta. Igual a gente faz aqui, né? Você abria a casa, você recebia um rabino, você recebia um mestre da lei,
e a casa era aberta para todas as pessoas. E tinha a mesa com os convidados, obviamente Jesus, os discípulos, tinham as pessoas que ficavam ao redor, e na parede ficava a ralé da sociedade. O cara que era pobre, o cara que era pecador, que era considerado impuro pelos fariseus, ficava em pé na parede calado. Ele tinha o direito de ficar ali. E isso você vê, né, em vários momentos, em várias refeições que Jesus faz, você vê esse ambiente, né? E nesse ambiente de festa, de banquete, os fariseus chegam e falam: por que vocês não jejuam? Consegue perceber a maldade do coração deles? Cara, o cara está celebrando com um banquete porque ele encontrou Jesus, e Jesus chamou ele. E aí os fariseus podiam questionar qualquer coisa, eles questionam justamente do alimento. Por que vocês não jejuam? Vocês deviam estar jejuando, não deviam estar banqueteando aí só porque agora ele virou teu discípulo. Vocês deviam estar se abstendo do alimento, porque olha só os problemas do mundo, olha só a iniquidade de Jerusalém, olha só o que Roma está fazendo com a gente, olha todos os problemas que a gente está vivendo, vocês aí estão fazendo festa enquanto vocês deviam estar fazendo jejum. E aí Jesus responde algo muito singelo. Ele começa respondendo: eles não podem jejuar enquanto o noivo está presente. Porque enquanto o noivo está presente, você tem um banquete com o noivo. Mas haverá tempos em que eles jejuarão. E aí Jesus propõe essa parábola, que a gente vai ler aqui. É uma parábola que Jesus propõe para explicar o porquê que eles não estão jejuando e o porquê daquele contexto. E aí começa no versículo 36. Então lhes contou essa parábola: ninguém tira um remendo de roupa nova e o costura em roupa velha. Se o fizer, estragará a roupa nova, além do que o remendo da nova não se ajustará à velha. E ninguém põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, o vinho novo rebentará a vasilha, se derramará e a vasilha se estragará. Ao contrário, o vinho novo deve ser posto em vasilha de couro nova. E ninguém, depois de beber o vinho velho, prefere o novo, pois diz: o vinho velho é melhor. E aí, Jesus parece que diz umas coisas assim que você fica: mas eu não entendi de fato. Porque você falar: olha, você não coloca um tecido novo numa roupa velha, é a mesma coisa de dizer: você não coloca o varal para secar na chuva. Certo? Você não levanta a cabeça num tiroteio. É simples. Tipo, ele está dizendo o óbvio. Mas por que Jesus está dizendo o óbvio? Porque, obviamente, ele precisa ser dito. Os fariseus, eles não estão aqui percebendo a coisa mais simples do mundo, que é o que Jesus está explicando aqui. E nessa explicação de Jesus tem esses três elementos, e eu vou passar por cada um desses três elementos. E o primeiro é justamente as vestes novas. Então Jesus começa falando: você não coloca um remendo de pano novo num pano velho. Você vai estragar os dois. Só que, pensa comigo, Jesus poderia usar qualquer exemplo. Ele poderia falar: você não mistura aí um arroz novo com arroz velho. Por quê? O novo está gostoso, o velho já está ali, com aquele gostinho de geladeira, né? Que você já requentou no micro-ondas, já rodou ali. Tipo, você não mistura isso, vai estragar, não vai ficar bom. Ele podia usar qualquer elemento do mundo, mas ele escolhe roupa, ele escolhe tecido. E por que tecido? Na Bíblia inteira, a roupa tem a ver com identidade. Então Jesus, ele escolhe um exemplo aqui muito pontual para falar de algo extremamente importante. Você pode lembrar de vestes, por exemplo. Tem vestes muito curiosas, né? Que Jacó, ele usa as vestes de Esaú, ele se veste de animal para se passar pelo irmão, ou seja, ele quer assumir a identidade do irmão. Então, por isso ele usa as vestes do irmão. Você tem José, que ganha do pai uma veste colorida, com mangas compridas. Por quê? Porque aquela veste simboliza que ele é o filho predileto, ele é o filho preferido, ele é o filho amado. E na Bíblia inteira você tem, por exemplo, também o sacerdote. O sacerdote, ele precisava se vestir de linho puro, branco, e tinha a estola, tinha sacerdotal, tinha o turbante, tinham todas as partes da roupa dele, precisavam demonstrar a identidade dele, uma identidade de pureza e santidade, porque ele ministrava diante de Deus. Então as roupas dele demonstravam a identidade dele. E aí você precisa pensar qual é a primeira roupa que aparece na Bíblia. Está lá em Gênesis capítulo 3. Abre aí Gênesis 3, 21 comigo. Você me conhece, você sabe que eu gosto de Bíblia, então eu vou abrir a Bíblia, tá? Vai me acompanhando aí, Gênesis 3, versículo 21. Diz assim, bem simples: o Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e a sua mulher. E qual é a questão aqui? Adão e Eva tinham pecado e aí eles se cobrem com folhas de figueira.
E depois que Deus confronta eles, Deus veste eles com peles de animal. E aqui você tem que entender isso. O que Adão e Eva tinham à sua disposição? Os frutos do jardim. Eles não estão se vestindo com qualquer outra coisa, a não ser as plantas que estavam no paraíso. Eles não estão usando alguma coisa externa, eles estão usando algo que Deus deu para eles. E muitas vezes a gente tenta cobrir a nossa identidade, ou a gente tenta encobrir o nosso pecado com coisas que Deus deu para a gente. Como se aquilo que você faz para Deus fosse suficiente para esconder as suas impurezas. Então a gente se cerca de coisas santas para maquiar as nossas coisas impuras. Então Adão e Eva estão fazendo exatamente isso aqui. Eles estão cobrindo as suas vergonhas, eles estão cobrindo o seu pecado, porque eles pecaram diante de Deus, com algo que Deus deu para eles. Falando, Deus, não é nada não, é só uma folha do jardim. Tipo, não, você pecou, você desobedeceu. Só que o que Deus faz? Deus não completa a roupa que eles começaram. Deus não dá mais folhas para eles se cobrirem melhor. Deus tira a folha dele e dá uma pele nova. E isso é extremamente importante, porque Deus, ele não vai melhorar quem você é. Ele não vai melhorar a sua identidade. Ele não vai fazer você uma versão 2.0. Ele vai transformar você. É por isso que você se transforma em uma nova criatura e não uma criatura melhor. Você não foi salvo por Jesus para ser alguém melhorado, para ser alguém mais ajeitado, mais bonito, que agora se arruma e escova os dentes. Você foi convertido para uma nova criação. Por isso Deus não tem nenhum compromisso em simplesmente completar ou melhorar as coisas que Ele tinha feito antes. Porque não existe nada do que você pode fazer para se cobrir que seja bom o suficiente diante de Deus. E é isso que o profeta Isaías fala aqui, ó. Isaías 64, versículo 6. Abre comigo aí, Isaías 64, versículo 6. Bom, Isaías, profeta Isaías, 64, 6 diz assim: somos como o impuro, todos nós. Todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo. Murchamos como folhas, e como o vento as nossas iniquidades nos levam para longe. A nossa justiça é como um pano imundo. Por isso, da mesma maneira como Adão e Eva foram vestidos por Deus, nós precisamos ser vestidos por justiça. Por quê? Os seus atos de justiça, as coisas boas que você pode fazer, eles são para Deus como um pano sujo. Entende? Você pode parecer para todo mundo, nossa, olha como eu sou puro, olha como eu sou bom, eu cuido das pessoas, eu ajudo as pessoas, eu faço caridade, eu não roubo, eu não mato, eu não faço nada de errado, eu sou uma pessoa boa, Deus vai me amar. Mas, na verdade, a sua justiça diante de Deus é como um pano sujo. Porque você não consegue se limpar. Você precisa que alguém venha e faça isso por você. Da mesma maneira que Adão e Eva não conseguem se vestir. Eles precisam que alguém venha e faça uma veste para eles. E o que Deus faz aqui no Jardim do Éden? Ele pega, obviamente, se existe uma pele de animal, existe um animal sem pele. Deus sacrifica um animal para cobrir o pecado deles. Isso significa que a identidade que eles estão recebendo agora é fruto de um sacrifício. Eles estão recebendo a identidade de alguém redimido através de um sacrifício de um animal. E é o sacrifício desse animal é que cobre o pecado deles. Por isso, a minha nova identidade não é algo que eu gero, não é algo que eu consigo fazer, é algo que Deus precisa me dar através do sacrifício de alguém. E a gente sabe que o sacrifício foi o de Cristo. O sacrifício de Cristo é aquele que me traz uma nova identidade, me traz uma nova veste. Por isso, quando Jesus está dizendo que ninguém tira um remendo de roupa nova e costura em roupa velha, Ele está dizendo, eu não vou colocar a santidade de Cristo e cobrir o seu pecado. Eu não vou pegar a santidade de Cristo e colocar só para esconder a sua sujeira. Porque eu vou estragar a santidade de Cristo, eu vou corromper o que Deus fez só para encobrir o seu pecado. Deus não tem compromisso com isso. Quando João Batista vê Jesus, o que ele anuncia? Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele não fala, é o Cordeiro de Deus que encobre o pecado, não é o Cordeiro de Deus que ameniza o pecado, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso, se eu quero ter uma identidade nova, vinda do Cordeiro de Deus, eu preciso entender, o pecado precisa ser removido. Deus não vai se esforçar em cobrir o seu pecado. Ele não está nem aí para isso. Ele quer cobrir você com vestes novas, com vestes santas, com uma identidade de pureza.
Então, eu posso passar a minha vida inteira tentando me cobrir com as coisas que eu faço. Eu posso tentar me definir pelas coisas que eu faço, pela minha profissão, pela minha carreira, pelo que eu construí, pelo que eu fiz. Olha como eu sou bom, olha como eu faço isso, eu fiz viagem missionária, eu fui para tal coisa, eu dei comida para o pobre. Você pode querer se vestir de todas essas coisas, mas você nunca vai experimentar o que é de fato receber uma identidade nova de Deus. E o problema é que a gente tenta se cobrir com essas coisas o tempo todo. O tempo todo você está tentando puxar um remendo do pano de Deus, dessas vestes novas, para tentar melhorar suas vestes antigas. E o que isso faz com a gente? Eu não sei se hoje em dia a gente não faz tanta costura quanto antigamente, né? Mas antigamente tinha Falcão, né? Tinha uns caras meio brega assim, que pegava aquele patch, assim, aquele remendo horrível de uma estampa em cima da outra. O que acontece? Você estragou 2 panos. Entende? Você estragou o novo de Deus e você estragou o seu antigo, porque não está bom. Não, você olha para aquilo e você fala, cara, não dá para passar. Você com certeza remendou essa roupa. E você vai perder os 2 tecidos. E o que Deus está propondo para vocês e para a gente como igreja é algo novo. Deus ele não quer melhorar o antigo que você está vivendo. Ele não quer melhorar a temporada que você está vivendo. Ele não quer melhorar os processos que você está vivendo. Ele quer te levar para um lugar novo. E nesse lugar novo, você precisa de uma identidade nova. E para essa identidade nova funcionar na sua vida, você precisa remover o pecado. E o pecado, talvez a gente tenha falado muito pouco sobre pecado nos últimos anos na igreja brasileira, mas o pecado é uma coisa que não faz sentido na sua vida. Porque Cristo morreu para te perdoar, mas Ele morreu para que você não precisasse pecar mais. E enquanto a gente negocia com o pecado na nossa vida, a gente nunca vai viver a plenitude daquilo que Deus tem para a gente. Enquanto o pecado é uma coisa que eu vou resolvendo aqui, eu vou lidando com esse vício, eu vou lidando com esse comportamento, eu vou lidando com essa mentalidade, eu vou empurrando aqui debaixo dos panos, eu vou me cobrindo com coisas santas. Enquanto essa for a nossa prática, a gente nunca vai entrar no novo. A gente não vai estar vivendo o velho 100%, a gente não vai estar vivendo o novo 100%. A gente vai ser esse cara cafona, esquisito, com um pano remendado. E isso precisa fazer você refletir como indivíduo. Cara, as minhas falhas precisam ser removidas da minha vida. Não faz sentido eu estar preso em pecados após anos. Não faz sentido eu continuar lutando com as mesmas coisas. Não faz sentido eu continuar nos mesmos processos. Eu não sei você sim, mas eu cresci na igreja e uma coisa que me dava agonia era ver, eu cresci literalmente na igreja, você estava quase todo dia na igreja, e você via assim, a mesma pessoa vindo semana após semana, falar das mesmas coisas, dos mesmos problemas com o pastor. E eu ficava, meu Deus, não é possível, gente. Cresce, né? Evolui na vida. Arruma um problema novo. Pelo amor de Deus, sai desse lugar. Constrói algo com Deus, sabe? Avança na vida, sei lá, briga com alguém, dá um problema na rua, mas não fica com o mesmo problema o resto da vida. E a gente, às vezes, precisa entender que, cara, Deus, Ele não tem a mesma estima que você tem pelo pecado. Às vezes, tem coisas que a gente esconde na nossa vida, porque não quer tratar. E por que a gente não quer tratar? Entre uma roupa e outra, existe a nudez. Para Deus tirar suas vestes velhas e colocar vestes novas, em algum momento você vai precisar estar exposto. E é disso que a gente foge. A gente foge de se sentir exposto diante de Deus, de se sentir frágil diante de Deus, de mostrar para Deus, olha, eu tenho falhas, eu tenho pecados, eu tenho coisas dentro de mim que eu não quero mostrar. Isso é tão ridículo quanto Adão se escondendo no jardim atrás de uma árvore. Você imagina como é que você se esconde de Deus? Não tem como, não tem uma árvore que faça isso. Mas Adão está lá tentando se esconder. Então imagine que você, diante de um Deus que conhece todas as coisas, tentando esconder o seu pecado. Falando, Deus, não lida nessa área, não toca nessa área, não mexe aqui. Aqui eu vou resolver. Você não vai resolver. Se você pudesse resolver o seu pecado, Jesus não precisava ter morrido. Mas uma vez que Jesus morreu, mostra para ele o seu pecado e deixa ele se transformar. Amém. Acessa uma identidade nova. Porque senão você nunca vai entrar nesse lugar novo de Deus. Você nunca vai entrar nesse lugar mais profundo com Deus. Faz sentido, gente? Amém. Então você precisa, obviamente, dessa veste pura, dessa veste santa. E você precisa entrar nesse processo por inteiro. O sacerdote, quando ia se vestir, ele precisava fazer diversos sacrifícios. Ele precisava se cobrir com o sangue diversas vezes para vestir vestes puras para entrar no lugar santo. Entende? E, obviamente, a gente não tem esse ritualismo hoje. Mas você tem que entender, o céu é um lugar muito mais santo do que o tabernáculo.
do que o tabernáculo de Moisés, do que o templo de Salomão, do que uma igreja, qualquer outra coisa. O céu é um lugar muito mais santo que isso. E não adianta, você não vai chegar lá cobrindo pecado. E você não precisa esperar lá para ser confrontado com isso. A palavra de Deus já está te mostrando, existe uma identidade nova para você. Isso significa que você não precisa ser identificado pelo pecado. Você, quando nasceu, você nasceu um filho de Adão, marcado pela iniquidade do pecado. Mas quando Deus te salva, você se transforma em filho de Deus. E um filho de Deus não está preso no pecado. Ele não vive pecando. Isso significa que você pode pecar na sua jornada. Acontece, mas o pecado não te define mais. Quando a gente fala, eu não sou um pecador, não é porque eu não peco, mas é porque o pecado não define a minha identidade. O que define a minha identidade é ser filho de Deus. E o filho de Deus não vive pecando. E se ele pecar, ele tem em Deus um advogado. Mas ele não vive pecando. Ele não vive preso no pecado. Ele não vive como alguém que é tentado e cai. Ele vive como alguém que é tentado e luta. E talvez essa seja uma das grandes musculaturas que a gente foi perdendo com as gerações. Sabe, tem pessoas, eu às vezes lido com esses casos, a pessoa é tentada como se fosse assim, tipo, acendeu o sininho da tentação, a pessoa já caiu. Ela não tem resistência, às vezes. E isso acontece pela prática. Quanto mais você se deixa levar, mais fácil fica. E aí você vai precisar começar a construir isso, porque Deus não vai vencer suas tentações. Ele vai te providenciar o alívio, mas Ele não vai vencer suas tentações. E a tentação, vou te dizer isso só para você ter esse encargo também na sua vida, igual tem na minha. A tentação é a coisa mais estúpida que pode acontecer. Porque Satanás, ele não tem absolutamente nada para te oferecer. Não é à toa que ele é uma serpente. Serpente não tem mão, não tem bolso, não tem nada. Tudo que ela faz é falar. O que a serpente pode te tentar? O que Satanás pode te tentar? Te oferecer algo que você já tem em Deus. Te oferecer algo que Deus já morreu para te dar. Então, esse processo você precisa entender, cara. Satanás aqui, às vezes, eu sou tentado a mentir no meu trabalho de que eu fiz o relatório e não fiz. Ou antigamente tinha muito isso, né? Hoje em dia muito menos, né? Mas antigamente existia uma coisa, pessoal mais novo, que era telefone fixo. E as pessoas ligavam para esse telefone fixo, elas não mandavam mensagem, elas ligavam. E aí tinha uma coisa muito comum, que era a pessoa atendeu e fala, diz que eu não estou. Isso não acontece no celular, né? Você só não atende. Mas tinha esse, né? Diz que eu não estou, diz que eu não estou, e tudo mais. O que isso quer dizer? Quando você mente, você está usando normalmente uma mentira para se proteger. Para se proteger da consequência de algo. Se a mentira é a sua proteção, Deus não é o seu protetor. E eu preciso pensar isso, cara. Se às vezes eu sou tentado cara, sei lá, não vou pagar um imposto. Por quê? Porque, esse dinheiro precisa estar para mim. Mas o imposto tem que ser pago. Dá a César o que é de César. Mas se eu minto, se eu roubo isso para reter o dinheiro, significa que eu não confio que Deus é meu provedor. Eu estou confiando que a minha administração é que me sustenta. Às vezes você vai para o seu trabalho, você tem medo de perder o emprego, você tem medo de perder o seu sustento. Mas talvez no fundo é porque você acredita que é o seu trabalho que te sustenta. E não Deus que te sustenta através do seu trabalho. Então, todas as tentações, elas querem roubar algo. É igual, vocês já foram na 25 de março ou no centro do Rio de Janeiro. É aquele cara que te rouba aqui e quer te vender ali na esquina. É meu. Eu tenho acesso à proteção em Deus. Eu tenho acesso à provisão em Deus. Eu não preciso da oferta de Satanás. Você lembra que Satanás vira para Jesus e fala, eu vou te dar todos os reinos do mundo se você me adorar? Mas o que Apocalipse diz? O reino do mundo se tornou do Senhor e do seu Cristo. Ele reinará pelos séculos dos séculos. Ele não precisa adorar Satanás, ele precisa obedecer a Deus. Então não existe nada que a tentação possa te oferecer. Entende? Tudo você pode querer através de uma tentação está disponível para você através de uma nova identidade. Então você precisa se despir do velho e se vestir do novo. E o segundo elemento que Deus apresenta aqui é o vinho. E Deus também poderia ter entregue, né? Jesus poderia ter falado sobre qualquer coisa, mas ele usa justamente o vinho. E se vestes na Bíblia são um símbolo para a identidade, o vinho é um símbolo para a vida. Faz sentido? Sempre que você vê vinho aqui, na ceia e em outros lugares, ele está relacionado à vida. Então abre João 15, versículo 5.
João 15, versículo 5. Diz assim: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim não podeis fazer coisa alguma. Então, em Jesus, ele está falando: eu sou a videira e vocês são os vinhos. São as uvas são os frutos disso. Ou seja, a vida que flui em mim, flui até vocês. E ela flui em vocês e vocês dão fruto. Entende? Então, quando Jesus está usando aqui o vinho e o odre, ele está falando de algo muito específico. O odre, talvez você não saiba, mas porque ele também não faz parte do nosso costume, né? O odre era a coxa de um carneiro. Você pegava o couro dessa coxa de um carneiro e fazia daquilo um saco. Você costurava e colocava uma rolha ali. E aí você colocava ali dentro o suco de uva com os insumos da uva, para que aquilo fermentasse e fizesse o vinho. Tá? Tipo Discovery Channel aqui. Agora você já sabe fazer vinho na coxa do cordeiro. E essa coxa precisava ser uma coxa porque era um tecido que tem essa capacidade elástica de se expandir um pouco. Porque uma vez que o vinho entra ali com os insumos, ele começa a fermentar. E no que ele fermenta, ele expande. E aí, nessa fermentação, obviamente, se transforma em vinho. Então, Jesus está falando desse exemplo complexo justamente para te mostrar o que acontece com você. Quando você recebe essa nova vida, você recebe um vinho dentro de você. Só que o que o Jesus está falando não acaba quando esse vinho entra. Porque ele vai entrar em você e aí ele vai começar um processo de se transformar de suco de uva para um vinho de fato. E esse processo inclui o quê? Fermentação. Ele inclui liberação, expansão, pressão. Então, quando você recebe esse novo nascimento, quando você recebe essas vestes novas, Deus derrama esse suco dentro de você, Deus derrama vida dentro de você. Só que vai acontecer um processo depois disso. E nesse processo, você vai ser levado a novas pressões, a um lugar de pressão maior. Não sei se você já reparou, mas quando você começa a obedecer a Deus, as coisas, em vez de ficar mais fáceis, ficam mais difíceis. Por quê? Esse vinho, ele começa a tomar todo o espaço. Essa vida que Deus derramou em você começa a ocupar todo o espaço possível. Deus, ele não vai deixar barato, ele vai ocupar tudo. E ele vai começar a empurrar as coisas para fora. E é nessa pressão que muitas vezes a gente desiste. Imagina que o odre só pode expandir, ou aquilo que você recebe de Deus só pode expandir, se houver essa pressão. E se essa pressão te levar até o limite. E é quando você chega nesse limite que o tecido cede. E muitas vezes a gente não quer chegar nesse lugar porque a gente tem medo de estourar. Deus, ele vai te levar por processos que você vai falar: meu, eu não aguento mais. Aí tá bom, se você não aguenta mais um pouquinho. E é nisso que você vai crescendo. Por exemplo, talvez você já tenha passado por vestibular e você fala: cara, eu não aguento mais estudar. Mas beleza, a gente ainda está em maio. Você vai ter que estudar mais um pouquinho, porque o vestibular é só no final do ano. E aí você vai, cara, passa no vestibular, e aí você começa na faculdade, você fala: eu não aguento mais essa faculdade. Mas tudo bem, é só o primeiro semestre. Você vai precisar continuar, se estica mais um pouco, estuda mais um pouco, vai mais um pouco. E aí você casa. E aí você não vai falar: não aguento mais minha esposa, você precisa se converter. Mas você vai ter filhos. E aí você vai falar: eu não aguento mais não dormir. Eu preciso dormir. Meia hora, Deus, por favor. Aí o que você vai fazer? Você vai ficar acordado mais um pouco. Você vai descobrir que você nunca teve tanta capacidade de ficar acordado quando você tem filho. O que isso está fazendo? Está te esticando. Está te tornando mais capaz de lidar com mais coisas. Antes, você tinha dificuldade de acordar cedo para estudar. Agora você dá conta de estudar, ter um filho, cuidar da sua casa, da sua família, trabalhar, pagar as contas, fazer imposto de renda, administrar tudo isso porque a vida foi te esticando. Mas quando Deus chega para te esticar, a gente fala: não, não quero. Deus tem misericórdia de mim. Ai, Deus está me amassando. Cara, não. Deus vai amassar pessoas no último dia. Por enquanto, Ele está te provando, Ele está te preparando para algo novo. Então, o que eu tenho que entender? Na minha vida, quanto mais eu recebo de Deus, mais pressão vai vir. E está tudo bem, porque Deus não vai me arrebentar. Ele vai me levar até o meu limite. Era isso que o povo de Israel não entendia no deserto. Eles olhavam para o processo e falavam: Deus tirou a gente do Egito para matar a gente no deserto. Isso não faz o menor sentido. Era muito mais fácil te matar no Egito. Era simples. Te esquecer lá para sempre. Entende? Mas o povo olhava e falava: isso está muito difícil agora. Deus não gosta mais da gente. Mas, cara, Deus realizou 10 pragas.
Deus destruiu um país, Deus abriu o mar, te atravessou, está te levando para a terra prometida, e você acha que Deus não gosta de você. Só que na nossa vida, o que a gente faz? A gente se sente mal amado por Deus, porque Deus não fala mais comigo. Pô, veio uma profecia, caiu do meu lado, não caiu em mim. Tipo, Deus não fala mais comigo, Deus não me ama, Deus me esqueceu. Será que eu falei? Será que eu pequei? Será que eu entendi errado? Tipo, cara, acorda. Tipo, Deus está trabalhando em você. Deus está fermentando algo dentro de você. E esse processo de fermentação é incômodo. Não sei se você já passou mal do estômago. O seu estômago está fermentando algo. Aí você fica, ai cara, não aguento mais. Tipo, preciso tomar alguma coisa. Um Engove, né? Um remédio para azia, qualquer coisa assim. Porque é um incômodo. E Deus vai te incomodar. Porque a não ser que Ele te incomode, Ele não vai te fazer crescer. E Deus quer que você cresça. Ele quer que você se desenvolva. Então, esse processo do vinho, sendo fermentado, ele está aqui te preparando para esse lugar. E se as vestes vão trabalhar a tua identidade, o vinho vai trabalhar o teu caráter. E o teu caráter, ele precisa ser tratado. Porque imagina que as suas obras, as coisas que você faz, elas não vão para o céu. Mas o seu caráter é definitivo. Ele define se você de fato tem as características de Deus. Ele define se de fato você tem o fruto do Espírito. E esse negócio é muito importante. Porque se você não tem o fruto do Espírito, talvez, quem sabe, você não tem o Espírito. Olha que problema. Porque se o Espírito não está frutificando na sua vida, tem alguma coisa errada. E às vezes a gente fala, né? Eu vi várias pessoas já ao longo da minha vida falando os frutos do Espírito. E aí meu coração de professor de Bíblia fica, cara, não, se você for lá e ler em Gálatas, é um fruto só, com 9 características. Isso significa que se você só tem amor, mas você não tem longanimidade, você ama, eu amo a Deus, eu amo passarinho, eu amo não sei o que lá, mas o cara erra 2 vezes, você já, pelo amor de Deus, cara, toma jeito na sua vida. Então você não tem o fruto do Espírito. Entende? Se você está aqui, só para você, é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Legal, você é uma pessoa muito boazinha, você ajuda as pessoas, você é caridoso e tudo mais, não sei o quê, mas alguém te deu uma fechada no trânsito, você quer dar um tiro no cara. Você não tem domínio próprio. O que adianta você ser a pessoa mais bonzinha do mundo e não ter domínio próprio? E o que acontece é, Deus não quer que você tenha uma parte do fruto. E como funciona uma parte do fruto? Às vezes a gente pensa, né, mas como é que vai ter uma parte só do fruto? Você já comeu uma fruta azeda? É porque ela não tem todas as características que ela precisava ter. Entende? Ela não amadureceu direito. Então ela só tem uma parte do que ela deveria ter. Então ela não está gostosa o suficiente. Quando você pega, às vezes, aquela tangerina que você acha que, meu Deus, é pocã, né? Não sei como é que vocês chamam aqui. Mexerica. E você abre aquele negócio, você acha que é suculenta, às vezes ela está seca. Porque ela não amadureceu direito. Entende? Então o que Deus quer? Ele não quer pegar você e falar, nossa, está perfeito, igual o fruto da figueira, vai dar fruto. Não tem fruto, está seco. Então Deus vai te levar para esse processo, justamente para que você receba esse algo novo de Deus. Porque Deus ele não está preocupado com o que você vai aparentar, Ele está preocupado com o que você é. Todas as lutas que a gente passa, todos os desafios que a gente às vezes está buscando a Deus, eles não são o foco de Deus. O foco de Deus é que você seja parecido com Ele. Entende? Às vezes a gente se gasta e fala, Deus, nossa, mas eu preciso vencer nisso, eu preciso romper naquilo, eu preciso de um milagre, eu preciso de uma bênção. Cara, na verdade, você precisa entender quem Deus é. Porque quando você entende quem Deus é, você percebe que todas essas coisas são muito fáceis para Deus. O que é difícil? Você. Trabalhar com você é difícil. Por quê? Pensa assim, por que é difícil para Deus trabalhar com o ser humano? Deus deu uma palavra para o universo e o universo existe até hoje. Você não vê Deus falando para o mar continua molhado e continua aí, se mexendo aí. O mar continua fazendo. Deus não precisa falar para o cachorro todo dia, falar, você é um cachorro, então você late e corre atrás de carro. Isso é natural para ele. Mas o que Deus precisa fazer com a gente? Ele fala, olha, você é minha imagem e semelhança. Olha, você é minha imagem e semelhança. Você lembra que você é minha imagem e semelhança? Você lembra que é meu filho? Lembra aqui das promessas que eu falei? Olha, eu estou falando de novo. Olha, eu estou te chamando para fazer isso, eu estou te chamando para fazer aquilo. Lembra das minhas promessas? Ou vou te mandar um profeta de novo, porque você já esqueceu. Então, eu vou mostrar esse versículo de novo, eu vou estampar esse versículo no ônibus para você lembrar do que eu estou falando. E Deus precisa falar de novo, de novo, de novo, de novo, de novo. E esse processo
precisa ser muito mais tranquilo na gente. Você precisa entender que Deus falou e acabou. Enquanto Deus está te fermentando, Ele está justamente trabalhando o seu caráter, para você não ter características do velho homem e características do novo homem. Ele está eliminando tudo aquilo que é do velho homem dentro de você. E não só na sua identidade, mas na sua maneira de pensar e na sua maneira de sentir. Então, o vinho, ele entra nesse lugar, ele entra nessa função justamente para te transformar. Se a veste nova é a identidade nova que Deus está te dando, o vinho novo é o teu processo de transformação. E se você não ama o processo de Deus na sua vida, você não ama o vinho novo. Porque você não ama o fato de que Deus está gerando esse vinho dentro de você. Às vezes a gente espera que Deus traga o vinho novo de fora. Legal, Ele vai trazer o vinho novo de fora para fermentar dentro de você, para ficar um vinho bom. E normalmente, quando a gente pega esse texto aqui, eu não sei você, mas eu me choco com esse final. Porque esse final, Jesus vira e fala, olha, ninguém depois de provar o vinho velho diz o novo é melhor. Aí você fica, como assim, Jesus? Volta em Lucas 5, lá no início. Se você não se chocou na primeira vez que leu, eu vou te chocar agora. 5:39. E ninguém depois de beber o vinho velho prefere o novo, pois diz o vinho velho é melhor. E aí na minha cabeça eu fico, mas não é Jesus que traz o vinho novo? Não é Jesus que faz o vinho novo? Como é que a pessoa vai preferir o vinho velho? E aí você tem que entender algo muito simples. Jesus não está dizendo que o vinho novo é pior, que o vinho velho é melhor. Ele está dizendo que as pessoas que experimentam o vinho velho rejeitam o novo. Ele está falando isso para fariseus. Ele está falando isso para pessoas que experimentaram a lei e os profetas. E experimentaram isso é bom, porque veio de Deus. Mas existe algo melhor. E o que acontece nas nossas vidas? Talvez você tenha experimentado algo de Deus, e algo bom, mas isso não é melhor do que o novo que Deus tem para você. E esse processo em transformar suas vestes, gerar esse vinho dentro de você, te leva para esse lugar do vinho novo, te leva para esse lugar da mesa. E é nesse lugar da mesa que a gente experimenta tudo que Deus tem para a gente. Por quê? Vestes novas e vinho novo, eles não são simplesmente para você sair bonitinho por aí e se embebedar da presença de Deus. Eles têm uma função muito bíblica, muito específica. Abra comigo em Mateus 22, versículo 2 em diante. Então, as vestes novas te identificam, o vinho novo te prepara, e te prepara para algo muito importante, que é o que a gente vai ler aqui. Eu vou ler do 2 em diante. O reino dos céus é como um rei que preparou uma festa de casamento para o seu filho, enviou os seus servos aos que tinham sido convidados para a festa de casamento, dizendo-lhes que viessem, mas eles não quiseram vir. Novamente enviou outros servos e disse, digam aos que foram convidados que preparei o meu banquete, os meus bois e os meus novilhos foram abatidos, e tudo está preparado, venham para a festa do casamento. Eles, porém, não lhes deram atenção e saíram um para o campo, um para os seus negócios. O restante, agarrando os servos, maltrataram-nos e os mataram. O rei ficou irado e, enviando o seu exército, destruiu aqueles assassinos e queimou a cidade deles. Então disse aos seus servos, a festa de casamento está pronta, mas os seus convidados não eram dignos. Vão às esquinas e convidem para a festa de casamento todos os que vocês encontrarem. Então os servos saíram pelas ruas e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar, gente boa e gente má, e a festa de casamento ficou cheia de convidados. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando a roupa apropriada para o casamento. Ele perguntou, amigo, como você entrou aqui sem uma roupa apropriada para o casamento? E o homem ficou sem palavras. Então o rei disse aos que serviam, amarre-lhe as mãos e os pés e lancem-o fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dente. Então a pergunta que o texto está fazendo não é simplesmente o porquê que você quer mudar, ou se você quer mudar ou não, ou se você aguenta o processo ou não. A pergunta é, você quer estar nesse banquete? Você quer vestes novas para experimentar um vinho novo na presença do noivo? Porque você pode buscar vestes novas, você pode buscar em jejum, em oração, crescer em unção, crescer em poder, se manifestar em milagres, se manifestar em maravilhas, experimentar o poder de Deus e nunca experimentar a mesa do noivo. Então esse processo não é simplesmente para você receber mais unção, receber mais poder, porque, cara,
Pensa comigo. Provavelmente você já buscou isso, você já estava lá orando, Deus aumenta a unção, eu quero unção, e eu vou receber a unção do homem ungido de Deus, e aí bota a mão na minha cabeça, derrama unção sobre mim. Mas, cara, você sabe o que significa Messias? Messias significa o ungido. E às vezes a gente está buscando unção para fazer as coisas e não busca a unção do ungido de Deus. Não busca a unção da presença de Jesus. O seu processo, a sua transformação, o que Deus está fazendo em você, não é simplesmente para que você tenha mais poder, para que você se mova em mais milagres. Porque milagres para Deus não é difícil. Esse processo é para que você consiga sentar nessa mesa com roupas dignas e experimentar o vinho bom, o vinho novo que Jesus traz. E talvez isso seja um alinhamento que você está buscando. Talvez isso seja o processo que você está buscando. Às vezes você está preso no vinho velho, nas coisas que Deus fez no passado, que foram boas, mas não está se abrindo para esse novo de Deus. Não está se abrindo para um novo tempo de Deus, para aquilo que Deus quer derramar agora. E agora Deus tem um lugar novo na presença dEle. Agora Deus tem um assento novo para você. Por isso você precisa se despir do velho. Você precisa abrir mão de identidade velha, abrir mão de pensar de uma maneira antiga, abrir mão dos comportamentos antigos, dos vícios, das práticas antigas. Você precisa abraçar o processo de ser transformado por dentro, de deixar Deus fermentar algo dentro de você, gerar esse incômodo dentro de você, até que saia o novo de Deus e você esteja nesse lugar, na mesa do banquete. Porque de nada adianta você construir um monte de coisa, nada adianta romper financeiro, romper espiritual, romper na família e cura e milagres se você não senta nesse lugar. E se o seu coração não deseja estar na mesa do rei mais do que qualquer outra coisa, o seu coração precisa voltar para o processo e de vestes novas. Então, o que eu tenho no meu coração para vocês, para compartilhar com vocês, é justamente isso. Você precisa, na sua vida, largar a folha da figueira que te cobre e usar vestes novas. Deixar que Deus te dispa, te tire a roupa e te coloque uma roupa nova, uma roupa santa. Porque essa roupa te prepara para um lugar. Mas, ao mesmo tempo, você precisa deixar Ele trabalhar o processo dentro de você. E parar de resistir a esse processo. Parar de resistir a que Deus está tentando gerar dentro de você. E você pode, fazer as contas, você pode pensar, será que vale a pena, será que vai dar certo, será que Deus vai fazer, será que Deus não vai fazer, ou você pode simplesmente decidir provar. Eu decido provar desse vinho novo, eu decido provar dessa vida nova, e é justamente esse posicionamento que você precisa ter. Você precisa se posicionar diante de Jesus, e entender, eu quero acessar esse banquete. Eu aceito as vestes novas, eu aceito o vinho novo, porque eu quero entrar nesse banquete. Porque eu tenho certeza que Deus tem algo novo para vocês. Eu tenho certeza que Deus tem algo novo para essa igreja, algo novo para a próxima temporada. E eu tenho certeza que Deus vai derramar essas coisas. Mas da mesma maneira que Deus vai derramar isso no coletivo, Ele quer derramar isso no individual. E você pode simplesmente fazer parte daquilo, ser uma testemunha do que Deus está fazendo nessa igreja. Ou você pode ser alguém que experimenta isso na sua vida também. E fazer com que o seu vinho novo, com aquilo que Deus está gerando dentro de você, transborde para fora. Da mesma medida que o que transborda na igreja caia para dentro de você. Por isso, você tem que ter muito claro que Ele não vai remendar a sua vida, Ele não vai remendar os seus processos, Jesus não vai negociar com a sua vontade, Ele vai simplesmente, ou você tem a minha vontade, ou você não tem vontade nenhuma. Ou você aceita a minha transformação, ou você não foi transformado de forma alguma. Da mesma maneira que uma água pode estar fervendo e borbulhando, e parece que está quente pra caramba, mas ela só muda de estado quando ela chega a 100 graus. A mesma maneira, você só vai mudar de estado quando a sua entrega for de 100%. Você pode parecer quente, parecer avivado, parecer cheio do Espírito Santo, estar borbulhando no óleo do Senhor e estar ali em 99 graus, sem entregar uma última coisa. E nesse momento, hoje, é o convite de Deus de entregar tudo e abrir mão do antigo, abrir mão de todas as coisas boas que você experimentou para entrar nesse lugar novo de Deus. Por isso eu queria te convidar de pé agora, você ficar nesse lugar e a gente vai entrar nesse processo. Talvez o Espírito Santo já esteja te mostrando coisas, te marcando com coisas que você precisa entregar. Talvez enquanto eu estou falando, Deus está trazendo à tona lugares que você está tentando remendar, características que você está tentando remendar, às vezes pecados que você está tentando esconder atrás de uma falsa santidade. E esse lugar que Deus quer te levar, porque a não ser que Ele te tire isso, você não consegue experimentar o melhor dEle.
você não consegue experimentar vestes santas, você não consegue experimentar o linho puríssimo, você não consegue experimentar a vivência de ser como uma noiva preparada, sem mancha e sem ruga diante do Senhor. Então, no seu lugar, levanta a sua voz e antes da gente entrar nesse processo de ministração, começa a orar no Senhor. Senhor, me prepara para esse lugar, me traz a consciência. Espírito Santo, eu peço que o Senhor venha sobre nós, venha sobre essa casa, Senhor, não com peso de acusação, mas com peso de consciência, de que o Senhor nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e o Senhor nos convence para arrependimento e não para acusação. Então não há espaço para acusação aqui, mas há espaço para arrependimento. Nós nos abrimos, Senhor, para que o Senhor olhe cada uma das sujeiras da nossa alma, para que o Senhor olhe para cada um dos pecados que a gente vem lutando, para cada um dos vícios que a gente carrega. Nós expomos isso ao Senhor. Começa a colocar isso diante de Deus agora. Espírito Santo, aumenta a sua presença nesse lugar, aumenta o seu peso sobre nós, aumenta a consciência de que o Senhor está nos purificando, o Senhor está nos preparando para algo que o Senhor tem, o Senhor está nos preparando como igreja, como a sua noiva, para nos apresentarmos diante de Ti. Então prepara-nos, Senhor, tira de nós toda impureza, tira de nós todo pecado, tira de nós todo pensamento dividido. Sim, Senhor, sim, Senhor. Espírito Santo, vem sobre nós e nos mostra o Filho. Começa a nos revelar agora o amor do Filho sobre nós, o amor de Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Começa a nos lembrar de que o Senhor morreu para que nós fôssemos puros, para que nós fôssemos purificados pelo sangue. Ainda que as nossas vestes fossem vermelhas como a escarlata, o seu sangue nos torna alvos como a neve, brancos como a lã. Então, em nome de Jesus, Senhor, nós apresentamos os nossos pecados, os nossos vícios, os nossos problemas diante de Ti, e nós pedimos, Senhor, remove de nós. Cordeiro de Deus, remove o pecado de nós. Cordeiro de Deus, arranca as nossas iniquidades, arranca tudo aquilo que nos afasta de Ti. Cordeiro de Deus, nós não queremos esconder os nossos erros, nós queremos que o Senhor arranque eles de nós. Então, como homem da mão mirrada, nós expomos a Ti, Senhor Jesus, confessamos os nossos pecados diante de Ti, e nós pedimos, Senhor, purifica-nos, lava-nos com o hisopo, lava-nos com o sangue do Cordeiro, e purifica os nossos pecados pela Sua palavra, pelo sangue de Jesus. Começa a se despir nessa hora, pela fé na palavra de Deus. Começa a se despir do velho homem, começa a se despir desse pecado. Pela fé acessa isso, pela fé começa a declarar: esse pecado não me define, ele não faz parte de quem eu sou, ele não faz parte da minha vida, eu não sou fraco por ele, mas Jesus venceu e eu venço com Cristo. Enquanto você vai quebrando o vínculo com o pecado, enquanto você vai quebrando o vínculo com esses vícios, começa a receber pela fé vestes novas, vestes brancas, alvas como a neve. Começa a receber pela fé. Você não recebe vestes brancas pelo seu mérito, você não recebe vestes brancas pelo seu bom comportamento, você recebe vestes brancas porque o Cordeiro morreu no seu lugar, porque Jesus pagou o preço, porque Jesus morreu na cruz por você, e é Ele que te dá vestes novas, é Ele que te veste com pureza e santidade. No seu lugar, começa a gerar isso no Espírito.
Sim, Senhor, nós abraçamos uma vida de santidade. Santidade ao Senhor, porque o Cordeiro é digno. O Cordeiro é digno das nossas mãos limpas. O Cordeiro é digno do nosso coração puro. O Cordeiro é digno de uma conduta santa diante do Senhor. E nós te entregamos, nós consagramos ao Senhor santidade. Nós consagramos as nossas vidas a Ti. E nós recebemos do Senhor vestes novas. Vestes novas. No seu lugar, se você está abraçando esse processo, se você entendeu que isso é para você, no seu lugar, estende as suas mãos e começa a receber do Senhor vestes novas. Como aquele pai de Lucas 15, corre em direção ao filho e apressadamente fala: tragam vestes novas para ele, porque ele estava perdido e foi encontrado. Tragam vestes novas para ele. Começa a receber do Senhor agora vestes novas. Isso não é pela emoção, isso é pela fé na palavra do Senhor. Vestes novas, Senhor. Chora babababa socotorobalá. Chora bacatarabala socotorobalá labachou. Vestes novas, Senhor. Vestes brancas, Senhor. Vestes novas, Senhor. Porque o Senhor é santo. O Senhor é santo, santo, santo. E o Senhor é santo. E mais uma vez santo. E nós recebemos da sua santidade. Nós recebemos da sua justiça. Nós recebemos o seu sacrifício. Mas vestes novas não são as únicas coisas que o Senhor quer trazer para nós essa noite. Vestes novas não são a única coisa que o Senhor tem para derramar sobre nós. Nós te pedimos, Senhor, derrama a sua vida em nós. Derrama a sua vida em nós. Derrama a sua vida sobre os cansados, sobre os desanimados, sobre aqueles que estavam nesse processo de fermentação e se cansaram. Começa a trazer a sua vida, um vinho novo, Senhor. Um vinho novo, Senhor. Um vinho da sua parte, Deus. Começa a clamar, Senhor, pelo Senhor por um vinho novo descendo derramado sobre você. Uma vida nova sendo derramada sobre você. É um processo novo. Deus tem algo para gerar dentro de você. Deus tem algo para gerar dentro de você. O vinho novo não é só para você sair cheio do Espírito Santo e rindo de alegria. O vinho novo é porque Deus tem vida para gerar. Deus tem vida para gerar dentro de você. Levanta sua voz. Mais Jesus, libera, Senhor. Vem sobre nós. Se você precisa de uma vida nova, se você precisa de um fôlego novo, levanta suas mãos e recebe o vinho novo do Senhor. Permita que Ele te encha. Permita que Ele te encha. Permita que Ele comece a invadir a sua vida e lançar para fora tudo que não deveria estar aí dentro. Permita que Ele te invada. Começa a beber desse vinho novo. Começa a beber desse novo de Deus. É uma vida nova. É um tempo novo. É um fôlego novo que o Senhor tem para você.
Chora babababa socotorobalarabachei. Chora babababa socotorobalarei. Mais, Senhor. Mais, Senhor. Essa é a hora de você começar a largar o seu odre. Alarga o seu odre. Fala, Deus, derrama mais. Abre espaço dentro de você. Abre espaço no seu coração. Chora bacatarabalarabachocotorobalarei. Chora bianarabalarabachocotorobalar. Chora bacatarabalarabachô. Senhor Jesus, nós te pedimos, Senhor, libera os teus anjos sobre esse lugar. Libera os teus anjos nesse lugar. Libera da tua atmosfera celestial. Anjos de Deus nesse lugar. Grilhões e amarras são quebrados agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Grilhões partidos. Prisões sendo abertas. Prisões espirituais sendo quebradas agora. Em nome de Jesus. Fortalezas na mente são destruídas agora, em nome de Jesus, pelo poder da palavra do Senhor. Mais, Senhor, mais, Senhor, mais, Jesus. Estica o seu espírito, estica o seu espírito. Tenha disposição a lutar por isso. Estica o seu espírito nessa hora. Espírito de Deus, Espírito de Deus, envia, Pai, envia a tua armada nesse lugar. Envia, enche esse lugar com os teus anjos, Senhor. Quebra mentiras nesse lugar. Quebre todo o espírito de orfandade. Todo espírito de orfandade. Quebra, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Essa é uma casa de filhos. Filhos e filhas. Nós quebramos a orfandade. Em nome de Jesus. No poder e na autoridade de Jesus. Chora bacatarabalarabá, socotorobalarabachei. Choquiandarabalarabá, socotorobalarabachou. Sim, Senhor, nós te pedimos, libera o vinho da sua presença, o vinho da sua mesa, Senhor. Transborda o nosso cálice nessa noite. Transborda o nosso cálice essa noite. Chora bacatarabalarabachei, que andarabaçou. Chora bacatarabalarabachou. Chora bacatarabalarei. Vai atrás do seu romper. Começa a ir atrás do seu romper. Chora bacatarabalarabachou, cotorobalarei. Ora bacatarabalarabachou. Libera, Senhor. Libera, Senhor. Mais vinho novo. Mais vinho novo. Chora bacatarabalarabachou, cotorobachei. Mais, Senhor, mais, Senhor. Chora bacatarabalarabachou. Nós queremos até a última gota, Senhor. Esmaga essas uvas, Senhor. Nos dá desse vinho, Senhor. Esmaga essas uvas, Senhor. Nos dá esse vinho, Senhor. Chora bacatarabalarabachou, cotorobalarabachou. Chora bacataraba. Ora bababababachou, cotorobalarabachou. Continua insistindo. Continua brigando por isso. Tenha disposição para brigar pelo que o Senhor já te deu. Conquista a sua promessa. Conquista o que Deus tem para você. Chora bababababachou, cotorobalarabachei. Chora bacatarabalarabachou. Chora bacatarabalarabachou, cotorobalarabachou. Mais, Senhor. Mais, Senhor. Mais, Senhor. Chora catarabalarabachou, cotorobalarabachou. Nós não vamos nos cansar.
Nós não vamos nos cansar. Mas, Senhor, serve a sua mesa. Serve a sua mesa com vinho novo. Vinho novo. Chora bacatarabalarabaxê, cantarabalabaçou. Chora bababababaçou, gotorobalá. Chora bacatarabalarabaçou. No seu lugar, levanta a sua voz. Começa a falar, começa a expressar. Não é hora para você ser intelectual. Abra a sua boca. Dá vazão ao que o Espírito está fazendo. Dá vazão ao que o Espírito está fazendo em você. Com a sua boca, com o seu corpo. Chora bacataraba. Nós não vamos conter, Senhor. Nós não vamos conter o que o Senhor está derramando. Chora bacatarabalabaxou. Mais, Deus. Mais, Espírito Santo. Mais, Espírito Santo. Chora bababababasocotorobalarabaxei. Chora bababababasocotorobalarei. Chora bababababasocotorobalar. Mais, Jesus. Mais, Senhor. Chora bababababasocotorobalarabaxei. Racataraba. Libera, Senhor. Libera, Senhor. Chacatarabalá. Nesse momento, Deus está liberando algo sobre nós. Eu vejo anjos subindo e descendo. Existem coisas na sua vida que Deus estava segurando e você sentia Deus segurar. Esse é o momento. Toma pela fé. Toma pela fé aquilo que Deus tem para você. É um romper, é um nível novo, é uma unção, é uma graça. Acesse isso agora. Os céus estão abertos sobre você. Chora bababababaçou, cotorobalararexe que andarabaçou. Chora catarabalarabaxou, cotorobalararexe. E as vestes novas e o vinho novo te preparam para algo ainda mais especial. Eles te preparam para algo ainda mais especial, que é a presença do noivo. A presença do noivo. Jesus, nós pedimos com toda a humildade, invade esse lugar. Vem com a sua presença sobre nós. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Começa a clamar no seu lugar. Jesus, vem. Filho de Davi, tem compaixão de mim. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Traz a sua presença. Filho de Davi, vem, Jesus. Começa a clamar pela presença do noivo. Esse banquete só faz sentido com o noivo presente. Esse banquete só faz sentido quando o noivo se assenta à mesa para cear com a sua noiva. Começa a clamar: Jesus, vem. Raiz de Davi, estrela da manhã, Deus conosco, Deus Emanuel. Oh Senhor, leão da tribo de Judá, Cordeiro de Deus. Maravilhoso Conselheiro, Pai da eternidade, Príncipe da paz, vem nesse lugar. Vem nesse lugar, vem sobre nós com a sua presença. Vem sobre nós com a sua presença. Libera sobre nós a sua realeza, a sua santidade, a sua filiação. Libera sobre nós. Chora babababaçou, godorobalalabaxei. Chora bacatarabalalabaçou. No seu lugar, começa a receber Jesus. Recebe Jesus na sua vida. Chora bacatarabalalabaxou, godorobalá.
Chora, babababa, socotoro, balara, baixou. Sim, Jesus. Sim, Jesus. Chora, babababa, socotoro, balara, baixei. Sim, Senhor, nós te recebemos. Nós te recebemos. Nós nos preparamos. Nós jejuamos porque o noivo não estava presente. Mas agora o Senhor está aqui. E na sua presença nós nos alimentamos, nós recebemos tudo o que precisamos. O Senhor é o pão vivo que desceu do céu. O pão vivo que desceu do céu. E nós nos alimentamos de Ti. Chora, babababa, socotoro, malarabachou. Chora, bacatarabalabache, que andarabachou, cotoro, malarai. Chora, babababa, socotoro, malarai.